Zaca, 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 zaca. Zuca, 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 zaca, zaca, zeca, zeca. Fiquei tonta. Ficaste? Fiquei muito tonta agora. Queres vomitar os cornflakes? Quem me dera ter comido cornflakes. Viste nos cornflakes? Sim. Oh, meu Deus! Que é isto? Quem vem lá? Coavadis. Coavadis. Viste? Vi. Já vi há muitos anos. Já vi mais do que uma vez até. Eles repetem muito. Pois é. Porquê que estás a fazer esses olhos? Estás mesmo a pedir-lhe. E tu já viste? Ah, bem. Nunca. Pronto. Nem tinha conhecido ninguém que tivesse Mas visto um até grande hoje. beijinho para o Vadis. Então, estamos a ouvir, por acaso, uma peça totalmente não interpretada, mas composta por inteligência artificial. Vamos falar disso, sim. Neste dia, em 1971... Em 71? 71 parece que foi ontem. Parece. Morria ao largo do Maryland. Já estiveste ao largo do Maryland? Sim, no estado. No estado. É do lado da água. Ah, Já do lado estiveste da ao água. lado da Não, água? não. Aos 43 anos... Novíssimo. No vestido! No vestido. Ainda por cima em Forte, 1971. Em 71 quase ninguém morria. Quase com ninguém 43 morria. anos. Pois não, pois É preciso não. uma grande Como? coisa. E por acaso aconteceu-lhe uma coisa bem triste. Falamos do psicólogo americano Frank Rosenblatt. Como assim? Não sei, Rosenblatt. Rosenblatt. Ah, não, isso é Rosebud. Rosebud. Para as pessoas mais ignorantes, a Ana e eu Citizen estamos a fazer Kane. uma charge ao Citizen Kane. Que estamos a estragar também o fim, que é a última frase. Não do digas filme. nada, Tá chega, bem. chega. É o trenó! É o trenó! Estraguei o filme. Mas é o trenó. Rosebud é o trenó. Estraguei o filme. Pronto. Vamos meter um sinal de censura aqui. Fazemos um- nesta- Mas é um filme dos anos 30, por amor de Deus. Mas há pessoas que não viram, há pessoas Sim. que nasceram há. Ah, sim, Mas é se um essa trenó. for a fita métrica. Rosebud é o trenó do Kane. Bem, Frank nasceu em 1928 em New Rochelle. Já estiveste em New Rochelle? Não, no Mas Rochelle. Deve ser bem giro, não deve? Deve ser uma rica coisa. Citando-te uma coisa esperta. Não é muito longe de Nova Iorque, fica no estado de Nova Iorque. É um lugar bonito, bucólico, as casas ainda não são aquele preço. Sim, Muito inflacionado. sim. Mas também ter janelas era um privilégio de poucos, não? Achas? Por Sim, acaso, imagino, não, imagina sim. assim um subúrbiozinho. Uma cena muito industrial, muito suja. Será? Sim. Não tinha essa Por ideia. acaso Uma imagino coisa mais sempre pessoas Connecticut. no início do século XX, sempre todas sujas de carvão ainda. Estás a ver? É a minha imagem, todas com fardas. Não, mas não sei, talvez. Não sei, temos que ir ver no Rochelle. Bom, ele lá cresceu, fez as coisinhas dele, foi estudar. Ele não é um nome de todos os dias hoje, de facto, não é muito conhecido, Frank Rosenblatt. Em certos círculos. os sobrinhos lembram-se imenso dele. Mas ele vai ser um dos cientistas mais influentes do século XX. E o legado dele estamos a viver agora, no século XXI, e já vamos ver como. Ele estudou uma pilha de coisas, ele era uma pessoa com muitos interesses e uma pilha de tempo livre também se põe, não é? claro. Para estudar tantos cursos, coisas que ele fez. Ele estudou psicologia e depois também neurobiologia. Isto é estudar a cabeça dos bichos. Como é que os bichos funcionam por dentro? Mas E o vanguardista. que é que os bichos estão a pensar? Tipo, olhas para um bicho e ficas assim, o que é que estás a pensar? Às vezes os gatos Mas têm um olhar que uma pessoa fica a pensar. eles estão a que eles estão a pensar. pensar? Eles Então, claro que estão a pensar. E não só estão a pensar, como estão a julgar até. Sim. Pois estão, mas eles estão a pensar. Sim. Eles têm teoria da mente também. Yeah. Ou seja, a teoria da mente é quando tu consegues avaliar as intenções de outra Exato. pessoa. E os animais percebem exatamente o que é que vais fazer. Vais dizer assim: este gajo vai-se embora, está a fazer a mala. Pois Eu é. vejo às vezes no focinho da minha gata meio molhado, está sempre úmido, todos os gatos, e estou a ver lá, bitch, please. Pois está, Tipo, pois está. a julgar-me mesmo. Mas é verdade, os gatos têm sempre esse tipo, o professor Cavaco Tem Silva. pingo. Um gato. Ganda gato. Ganda gato, gatinho mesmo. E foi com os bichos, mais propriamente com ratos, falando de propósito, podes dizer Ah, isso, chega, Ana, chega, não disse que ele nada. descobriu uma coisa fascinante. Os ratinhos, coitadinhos, nesta história já sabem que sofrem Não sempre acabam um bocadinho. bem. Mas é uma experiência muito incrível. O que é que ele fazia? Eles ensinavam aos ratos comportamentos. Ou seja, perceber que tinha que abrir uma portinha para entrar para dentro de um coisinho para ir buscar a comidinha deles. Baixar a tampa da sanita cada vez que ia fazer xixi. Exatamente. Não deixar a pasta dos dentes aberta. Exato, e apertar na ponta e não no meio da pasta de dentes. Tal e qual, se espremer com as patitas deles, deixar uma senhora passar à frente numa porta. Óbvio. Exatamente. E ensinavam estes comportamentos. Ser basicamente civilizados àqueles gatos. E depois faziam uma experiência incrível. Retiravam partes do cérebro daquele rato, implantavam noutro rato que não tinha sido ensinado
e o rato aprendia-os, recebia aquele conhecimento. E, portanto, isto é uma revolução muito grande. Ele começa a estudar muito esses sistemas neurológicos do cérebro e a ideia dele é, bora replicar isto numa máquina. E vai fazer isso, vai criar, ou seja, ele vai ficar muito apaixonado pela aprendizagem, não é? E como é que funciona o sistema do cérebro, da aprendizagem no cérebro. E então vai criar uma área nova, não é, da nossa vida, que hoje nós chamamos de inteligência artificial, que não podia estar mais na ordem do dia. Andamos todos fascinados e em pânico com esta questão. Recordo que estávamos nos anos 50 quando ele começa a fazer esta experiência. Ele vai criar uma coisa chamada The Percepta. A máquina Percepta? A máquina, sim. Na verdade é um algoritmo ainda, que baseado nos tais modelos cerebrais, que era um sistema de classificação de dados. Classificava dados sozinha. Conseguia fazer essa separação. Imagina uma carta que tinha um desenho à esquerda e uma carta que tinha um desenho à direita. E ela aprendia que isto tem desenho à direita para aqui, isto tem desenho à esquerda. Incrível. Isso é fascinante. É a primeira pessoa a criar esta história. E vai ser, de facto, o arranque da aprendizagem automática ou aprendizagem de máquina. Isto é a tradução portuguesa de Deep Learning, uma coisa que hoje em dia todos estamos a ouvir falar. Na verdade, isto é o quê? Através do reconhecimento de padrões, dos tais padrões de qualquer coisa, os computadores conseguem aprender, e não é aqui entre aspas, é aprender a fazer funções sem serem especificamente programados para fazer aquela função. Portanto, vão aprender sozinhos. Uma disponibilidade que há, não é? E da previsibilidade? Da previsibilidade. Sim. A inteligência artificial sobretudo, é reconhecer padrões. Há uma história incrível. Tive ontem a ouvir um documentário, um podcast acerca disso. O ChatGPT o que faz é gerar respostas baseadas num manancial da internet de qual é a palavra mais previsível. Estás a ver esse American Life? Tive a ver esse American Life. Tive a ver esse episódio. Ouçam, é o último episódio, acho eu. Vem muito a propósito desta conversa. Sim. E, portanto, ele prevê, baseado no tema da pergunta que tu lhe fazes, eu acho que eles dão o tema de depressão, já não lembro o que era. É fazer uma receita de... Uma receita de bolos com um discurso de uma pessoa deprimida. Sim, é fascinante. Bom, e então o ChatGPT faz isso. Prevê apenas, tu perguntas-lhe, inventa uma receita típica dos Açores. Ele vai buscar receitas dos Açores e vai prever a palavra que faz sentido a resposta. Sim, eles até dão um exemplo aqui, isto que é bastante claro, que é quando tu estás a escrever, imagina uma mensagem do WhatsApp, o teu telemóvel sugere-te palavras que venham na sequência da palavra que acabaste de escrever. Conhece o seu próprio utilizador, não é? Exatamente. É inteligência artificial. Exatamente, isso é inteligência artificial. É o modelo onde assenta. Mas agora, isto é que é incrível e é esse que vem no This American Life, há uma versão que é o 4, parece-me, é o 4 sim, o GPT-4, que está a deixar os cientistas boquiabertos porque não faz isso. Não dá essa previsão das palavras e explica o seu próprio raciocínio. Ou seja, explica-te porque é que faz aquilo e diz. Porque as pessoas deprimidas, vamos dar esse exemplo, não é esse do coisa, porque as pessoas deprimidas têm tendência a falar destes assuntos. Ou seja, os cientistas estão a dizer como é que ele consegue fazer isto. E mesmo com cálculos de se perceber que reconhece os objetos na vida real. Tu falas um ovo e a resposta que ele dá é de saber a volumetria de um ovo, enfim, coisas, o futuro a tocar-nos à porta de uma maneira que está a ultrapassar, a arrombar-nos de facto, as portas. Sim. Voltamos aos anos 60, ele vai criar o Mark I Perceptron. É o primeiro computador de sempre com capacidade de aprender. Ou seja, ele tinha criado o algoritmo. Isto é uma máquina. Ele ocupava uma sala inteira, do tamanho de uma sala inteira na altura, e funciona com cartões perfurados. Se calhar alguém se lembra desses computadores muito antigos, algumas empresas que não se modernizaram logo. E então, depois de tentativas, o que é que ele vai fazer? Conseguiu distinguir se uma das cartas tinha um cão ou uma imagem de um gato. Se erras, tu dizes, isso não é um cão. E ele vai aprendendo. Claro, vai fazendo por tentativa e erro. Começa a acertar. Isto é um cão, isto é um gato. No fundo está a aprender como uma criança pequena aprende, como qualquer um de nós aprende. Não é preciso ser uma criança pequena, nós aprendemos coisas constantemente. Em adultos também. Quanto mais vezes tentava, mais vezes aprendia, tal e qual como hoje a inteligência artificial. Segundo ele, disse ele, inventei a primeira máquina capaz de ter uma ideia original. Talvez não fosse completamente verdade na altura, mas hoje esse GPT-4 esse foi o caminho estar a fazer. Da humanidade. Sim. É uma ideia que já existia pelo menos há um século na literatura de ficção científica, esta ideia da máquina que nos ultrapassa, não é? E a verdade é que vão ser precisos mais 50 anos para levarmos as possibilidades desta coisa a sério. Ele atraiu imensa atenção na altura. O New York Times chamou-lhe o primeiro rival a sério do cérebro humano. Aquela máquina, é muito giro. Só que o interesse depois acabou por esmorecer, também o governo não viu ali grande interesse, as coisas foram passando. O nosso Frank voltou a estudar os ratinhos, até depois
depois acabou por viver com uma delas mensalmente. Essa parte não é verdade. Trabalhou também em novos projetos. Um computador capaz de reconhecer a voz humana. Porque ele pensou assim, ok, a imagem já está, agora para treiná-lo a reconhecer a voz. Projetos que ficaram inacabados. E até se dedicou também à astronomia. Ficaram acabados porque naquele dia em que ele fazia 43 anos, foi dar um passeio de barco, houve um desastre e ele morreu assim, aos 43 anos. Um tipo que mudou a nossa vida, é verdade. Só 50 anos depois é Não que somos nada. Não somos nada. Coitadinho, pronto, o barco foi lá, aconteceu uma coisa. A lancha. E só 50 anos depois de ele ter morrido é que começámos a levar um bocadinho a sério esta coisa do inteligência artificial, e ele vai ganhar o lugar como um fundador ou um dos fundadores da inteligência artificial e seguramente o Deep Learning. É o homem que começou a levantar o véuzinho das possibilidades que isto podia trazer. Entretanto, nos anos 80 e 90 vai explodir o interesse por estes assuntos. Há uma data de marcos, em 1997, lembramos-nos todos, o Deep Blue da IBM venceu o campeão de xadrez Garry Kasparov. Acho que ficou toda a gente assim, como é que isto é possível, não é? O xadrez que é para nós é sempre aquele epítome. Olha o que do computador! Sim, é porque para nós o xadrez é epítome da capacidade humana de previsão, dessas coisas todas, que achamos que um computador não consegue aprender isso. Aprende sim com os padrões. E desde essa altura até agora, os computadores em média duplicam a memória e a velocidade todos os anos. Duplica. É até uma lei que se chama lei, certo, não é uma lei sim. legal, é uma tipo a lei de Murphy, estão a ver? Sim. É quase uma fita métrica que na sua ponta está a ser retirada para a frente. Isto aconteceu nos últimos 20 anos, duplicar, e nós vemos isso quando cada vez compramos na informática pessoal, claro. Está agora a começar a baixar, mas também faz sentido, não é? Porque precisamos de acompanhar outra tecnologia, os microchips, por exemplo, que não estão a conseguir acompanhar a velocidade a que estamos a criar as máquinas. Bom, hoje com a internet chegamos à era da Big Data, a coleção infinita de informação que nós deitamos para a internet todos os dias, e mesmo que os algoritmos não sejam particularmente bons, a informação é tanta que a capacidade de aprender é virtualmente impossível. Ou seja, não precisamos quase de mudar um algoritmo diferente do isto é um cão, isto é um gato, porque a informação que estamos a dar é suficiente para aprenderem mais e mais e mais. E isto tudo já existe, do marketing ao entretenimento, e está a mudar. Não está a mudar o mundo, já mudou o mundo. Nós já vivemos nesta realidade. Às vezes caímos nesta coisa do isto vai mudar, é o futuro. Não é? É já o está a acontecer. A nossa vida é já isto. Coisas capazes de calcular sem erro, melhor que o ser humano, mais rápido e sem erro. Na medicina, na ciência, têm sido descobertas incríveis de diagnóstico, isto e aquilo, porque é capaz de fazer cálculos sem se enganar. Um ser humano pode se enganar no número, não é? Claro. Está tudo estragado. Ou demora anos a recolher dados, não é? Isto é, nós hoje muda profundamente a maneira como ouvimos música e até os carros que muito em breve deixaremos de guiar, provavelmente. É verdade. Nós temos também que lidar com muitas questões éticas, até existenciais, e que existenciais no sentido da existência da nossa vida na Terra. Nós andamos a falar disto tudo. Na minha opinião, artificial ou não, pelo menos é uma forma de inteligência que é da maior parte das pessoas que não tem. O Frank Rosenblatt morreu faz hoje 52 anos.